Prezadas e prezados, estamos chegando ao episódio 25, né, da história do Roberto Dinamite, baseado no meu livro Roberto Dinamite, a camisa que tem cheiro de gol, né? Então, esse é o episódio 25, vamos lá. Vamos falar aqui no episódio 25 um pouco do legado do Roberto Dinamite. Bom, o legado do Roberto Dinamite ele é o seguinte: 1.110 jogos com a camisa do Vasco da Gama. Olha isso, 1.110 jogos com a camisa do Vasco. 708 gols com a camisa do Vasco da Gama, né? É o maior artilheiro da história do Vasco da Gama, né? Maior artilheiro de São Januário, 184 gols. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro em todos os tempos, 190 gols, 181 pelo Vasco e 9 pela Portuguesa, né? É um dos 10 maiores artilheiros da história do Brasil e, pela conta de alguns, é um dos 5 maiores artilheiros da história do Brasil. É um dos 20 maiores artilheiros da história do mundo. Independente disso tudo, não tinha marra, era paciente e cordial com todo mundo, tirava foto, tirava autógrafo, dava abraço. Então ele sabia qual era o papel dele, o que um ídolo representava para as pessoas. Então, como o Zico no Flamengo, né, o Roberto era tal qual, né? Tem um episódio curioso, né, de uma menina que era fã do Roberto, e o Roberto sempre via ela na geral quando o Vasco jogava no Maracanã. E aí, depois de um tempo, ele via todos os jogos, ele passou a acenar para ela, né? O nome da menina era Conceição, né? E aí, quando o Roberto fez aniversário, em determinado ano, a Conceição foi lá em São Januário e levou um bolo pro Roberto. Isso virou um ritual. Todo ano a Conceição levava um bolo pro Roberto no aniversário dele, né? E aí começou a levar o bolo na casa dele, aí começou a levar bolo para os filhos, para a família toda, se tornou amiga da família, né? Olha como o cara era gente boa, a torcedora, a fã virou amiga, né? Outra coisa que muita gente não sabe, essa história deliciosa, é que o Leovegildo Lins da Gama Júnior, o Júnior do Flamengo, ele não ia com a cara do Roberto Dinamite, né? E o Roberto Dinamite também não ia com a cara do Júnior, né? Sempre que o Flamengo e Vasco iam jogar, os dois ficavam olhando feio um pro outro, se provocando e tudo. Aí, quando eles pararam de jogar, um dia no camarote, no samba, na Marquês de Sapucaí, né? Um vira pro outro e diz: mas que bobagem a nossa, né? Pô, vamos ficar de boa. E viraram melhores amigos, inclusive moraram no mesmo condomínio, né? Ele também conta, o Roberto Dinamite, que toda vez que ele ia pro Maracanã, jogar no Maracanã, quando ele entrava em campo e a torcida fazia aquela festa para saudar o time, para saudar ele também, o coração dele disparava, né? E só quando a torcida parava e quase o jogo começava, o coração ia se aquietando, né? Outra coisa, olha a elegância. O Cláudio Coutinho, técnico da seleção brasileira, nunca foi muito fã do Roberto Dinamite e prejudicou a carreira do Roberto Dinamite na seleção. Assim como o Tele Santana, que foi o sucessor do Cláudio Coutinho, prejudicou mais ainda a carreira do Roberto, pois o Roberto Dinamite ele foi incapaz de falar uma palavra de mal sobre o Cláudio Coutinho e uma palavra de mal sobre o Tele Santana. Nunca fez isso, né? E o Roberto Dinamite era humilde, né? O Roberto Dinamite era humilde. Gente, vocês desculpam se toda hora eu estou olhando, é que eu fiz aqui uns tópicos no papel para poder não esquecer nada de importante, né? Então, o Roberto Dinamite tinha uma humildade futebolística
Ele dizia, por exemplo, que o Careca era um centroavante muito melhor do que ele e que estava mais preparado para ir para a Copa de 1982 do que ele, se o Careca não tivesse se machucado, né? Da mesma forma que ele dizia que o Reinaldo era tecnicamente muito melhor do que ele e que o Reinaldo era mais jogador para a Copa de 78. Olha só a humildade, a humildade. Quem é que vai admitir isso publicamente? Pois o Roberto Dinamite admitia. E mais uma parte do legado do Roberto Dinamite, para finalizar, é o sorriso. Aquele sorriso largo, aquele sorriso farto, aquele sorriso radiante, né? Aquele sorriso que não saía do rosto dele, né? O sorriso que inspirava, um sorriso que emocionava, um sorriso que engrandecia. Esse é o legado de Roberto Dinamite, né? Aliás, o legado é muito mais do que isso. Eu só falei algumas partes do legado, mas o legado é muito maior. Que ídolo, que craque, que saudade, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela atenção e vou pedir uns favores, né? Se você puder se inscrever no canal, o faça. Se você puder dar like nesse vídeo, faça. Se você puder compartilhar este vídeo, sobretudo para vascaínos e apreciadores do futebol em geral, o faça. Se você puder ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, o faça. Se você puder vir aqui no meu canal do YouTube, onde há mais de 1.100 vídeos, né? A maioria é sobre política, mas há outros assuntos, como vocês podem ver aqui. Passa lá, escolhe alguns vídeos ou algum vídeo para assistir, né? E se você puder também, eu peço humildemente, com educação, com humildade, sem querer forçar barra nenhuma, que se você puder fazer um depósito financeiro para mim, para o canal, né? Nós estamos precisando disso, né? Que você o faça no valor que você quiser, né? Eu vou deixar no primeiro comentário aí o Pix e aí você faz, né? Se puder fazer. Gente, se não puder fazer, se não quiser fazer, ou se não vai com a minha cara, ou se acha que eu tenho cara de maluco, ou se você acha que eu sou um comunista safado, e eu não sou nem comunista nem safado, mas por qual motivo seja, você não quiser fazer a contribuição, não faça, tá tudo bem, tá? Agora, você que aprecia meu trabalho, se puder fazer aí a contribuição, eu agradeço muito, mas também se não puder, eu agradeço da mesma forma. Eu sei que eu pedi muita coisa, se você puder fazer alguma ou algumas dessas coisas, eu me dou por satisfeito e agradeço muito. Como agradeço também vocês terem visto esse vídeo aqui. Obrigado a todas e obrigado a todos.